tarde a todos os alunos do sexto ano A e do sexto ano B. Vamos começar aqui mais uma semana de aulas e nesta oportunidade nós vamos trabalhar o assunto hoje sobre divisibilidade. O que é a divisibilidade? A divisibilidade nós vamos aprender quando que um número pode ser dividido por outro número. No caso, nós temos a divisibilidade por 1, a divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 e por 10. Vamos começar pela divisibilidade por 1. Então, como que nós sabemos que um número pode ser dividido por 1? Simples. Está aqui a regra já nos adiantando. Todo número ele é divisível por 1. Exemplo, o 3 dividido por 1 vai dar 3. 4 dividido por 1 vai dar 4. Isso quer dizer que todos os números, todos eles podem ser divididos por 1. E todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Um número é divisível por 2 se o seu último algarismo for divisível por 2, isto é, se o número termina em um número par. Então aqui já a próxima regra já está nos adiantando como que nós sabemos que um número pode ser dividido por 2. Simples, basta que este número termine em um número par. Quais são os números pares? São os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então todos esses números que terminam tanto em 0 quanto em 2, em 4, em 6 e em 8 são números pares. Então, como podemos perceber, o número 247 ele não pode ser dividido por 2. Por que não? Porque ele termina com o número 7. Se ele termina com 7, ele não é um número par, ele é um número ímpar. Por ele ser um número ímpar, ele não é divisível por 2. 5040 é um número que pode ser dividido por 2. Qual a explicação? É porque ele termina com 0. E todo número que termina com 0, ele é divisível por 2. Aqui mais um número, 193.758. Por que esse número aqui ele é divisível por 2? Porque ele termina em 8. E todo número que termina em 8, ele pode ser dividido por 2. Vamos para a nossa próxima regra da divisibilidade. Agora nós temos aqui divisibilidade por 3. Quando que nós sabemos que um número pode ser dividido por 3? Aí que está a explicação. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Como assim? É simples. Olha só o exemplo. 51. Como que eu sei que 51 pode ser dividido por 3? Eu pego, somo os dois algarismos. Quem são os dois algarismos? 5 e 1. Soma esses dois, o resultado dá 6. 6 pode ser dividido por 3? Pode. Então isso quer dizer que o número 151 ele pode ser dividido por 3. Olha o 101. O 101 ele é um número divisível por 3? Vamos saber. Para saber, nós somamos os algarismos do 101. Pegamos o 1, somamos com o 0 e somamos com o 1. Deu quanto? Deu 2. O 2 pode ser dividido por 3? Não pode. Então isso quer dizer que o número 101 não pode ser dividido por 3. Próximo exemplo, 234. Como que eu vou saber se o número 234 ele pode ser dividido por 3? Eu somo 2 mais 3 e mais 4. Vou encontrar 9. Então, o 9 pode ser dividido por 3? Pode. Então, isso quer dizer que o número 234 ele é um número que pode ser dividido por 3. O próximo número, 7.851.
Esse número 7.851, ele é um número que pode ser dividido por 3. Para saber, nós vamos somar. Eu vou somar o 7 mais o 8 mais o 5 mais 1. Eu encontrei 21. Então, por aqui já dá para mim saber. Mas como nós vamos continuar somando, eu vou somar 2 mais 1, deu 3. Então, 3 pode ser dividido por 3? Pode. Então, isso quer dizer que o número 7.851 é um número que pode ser dividido por 3. E o número 9.631 pode ser dividido por 3? Vamos fazer aqui a nossa conta para saber. Eu peguei o 9, somei mais o 6, somei mais o 3, somei mais o 1, encontrei 19. Por aqui já dá para mim perceber que o 19 não pode ser dividido por 3. Não tem nenhum número que eu possa multiplicar pelo 3 para dar 19. Aqui o 21 tem um número que eu posso multiplicar pelo 3 para dar 21. Qual é? É o 7. E o 19 não tem. Então por aqui já dá para mim perceber que o 19 não pode ser dividido por 3. Consequentemente, esse número 9.631 também não poderia ser dividido por 3. Aqui continuou. Como aqui já dava para mim perceber, mas mesmo assim foi continuando. 1 mais 9 dá 10. O 10, eu vou somar, ficou 1 mais 0, ficou 1. 1 não pode ser dividido por 3. Certo, então nessa primeira parte aqui, nós falamos da regra da divisibilidade de 3 números importantes. O 1, o 2 e o 3. Quando que nós sabemos que um número pode ser dividido por 1? Simples, todos os números eles podem ser divididos por 1. O 2, para saber se um número pode ser dividido por 2, é simples também. Basta ver se o último número desse número ele é um número par, como no número 247. Qual é o último algarismo desse número? É o 7. É um número par? Não é. Então isso quer dizer que 247 ele não pode ser dividido por 2. Já o número 5040, ele termina com 0. 0 é um algarismo que junto de outro vai formar um número par. Então, se o número que termina é um número par, então o número inteiro pode ser dividido por 2. E para fechar nesse slide aqui do começo, falamos sobre a divisibilidade por 3. Para saber se o número ele pode ser dividido por 3, você soma os seus algarismos. Quando você somar os seus algarismos, você vai perceber que o resultado, se ele pode ser dividido por 3. Se o resultado for um número que pode ser dividido por 3, então automaticamente o número também pode ser dividido por 3. Olha só, 234 pode ser dividido por 3, como que eu vou saber? Vou somar 2 mais 3 mais 4, eu vou encontrar 9. O 9 pode ser dividido por 3? Pode. Então, 230 ser dividido por 3. Vamos para a próxima regra. É a regra da divisibilidade por 4. Quando que eu sei que um número pode ser dividido por 4? Aí tem aqui. Um número é divisível por 4 quando o último algarismo somado com o dobro do penúltimo resultar em 0 ou um número divisível por 4. Vamos ver aqui. 48. Quem é o último algarismo? É o 8. O que é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que pegar e somar ele com o dobro do penúltimo. Quem é o penúltimo? É 4. Então eu vou somar o 8 com o dobro do penúltimo. O 8 mais 2 vezes 4 dá 8. Então 8 mais 8, 16. O 16, ele pode ser dividido por 4? Pode, porque 16 dividido por 4 vai dar 4. O outro exemplo, 538. O que é que eu tenho que fazer? Quem é o último algarismo? É o 8. Eu vou somar com o dobro do penúltimo. Então, quem é o algarismo último? É o 8. Quem é o dobro do penúltimo? É
6. Então 6 mais 8, 14. 14 pode ser dividido por 4? Não. Tem algum número que eu possa multiplicar pelo 4 para dar 14? Não tem. Então 538 ele não pode ser dividido por 4. Tem o 1300. O 1300, quem é o último algarismo? É 0. Quem é o penúltimo? 0 também. Então vou pegar o último, que é 0, e vou somar com o dobro do penúltimo. O penúltimo é 0, então 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 é 0. Então se termina com 0, então esse número ele pode ser também dividido por 4. Um detalhe importante. Uma outra maneira de você saber se o número pode ser dividido por 4 é você ver os dois últimos. Esses dois últimos algarismos são 0, 0. Então você já pode ter a certeza que esse número também ele pode ser dividido por 4. Próximo número, 50.096. Quem é o último algarismo? 6. Então eu vou somar esse 6 com o dobro do 9. Quem é o dobro do 9? É 18. Então 18 mais 6, 24. Tem algum número que eu possa multiplicar pelo 4 para dar 24? Tem, é o 6. Então isso quer dizer que 50.096 é um número que pode ser dividido por 4. É simples, a regra é só você prestar atenção nos dois últimos algarismos. O último você vai somar com o dobro do penúltimo. Quem é o último? É 6. Quem é o dobro do penúltimo? É 2 vezes 9, que dá 18. 18 mais 6, 24. Olha o tamanho deste número aí. É muito grande. Então, como que eu vou saber se esse número grandão aí, que está aparecendo aí, ele pode ser dividido por 4? Qual é a regra? Basta você ver quem é o último algarismo dele, é o 8. Aí você vai somar esse último algarismo pelo dobro do penúltimo. Quem é o dobro do penúltimo? É 4. Então 4 mais 8, 12. 12 pode ser dividido por 4? Pode. Porque 12 dividido para 4 dá 3. Olha o tamanhozão desse aqui. Olha o tamanho desse número. E agora, como que eu vou saber se esse número aqui ele pode ser dividido por 4? Eu pego o último algarismo, que é 5, e vou somar esse 5 aqui com o dobro do penúltimo. Quem é o dobro do penúltimo? É 7 mais 7 dá 14. 14 mais 5, 19. Deu 19. Tem algum número que eu possa multiplicar pelo 4 que vai dar 19? Não tem. Então isso quer dizer que esse número bem grandão aqui, ele não pode ser dividido por 4. Vamos para a regra do 5, da divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. Esse aqui é o mais simples, na minha opinião, mais simples de a gente saber quando que um número ele pode ser dividido por 5. É simples, é só se ele terminar ou em 0 ou em 5. Se ele terminar em 0, ele pode ser dividido por 5. Se ele terminar em 5, ele também pode ser dividido por 5. Agora, se ele não terminar em 0 ou em 5, ele não pode ser divisível por 5. Beleza? Vamos para a revisão desse slide. Divisibilidade por 4. Quando que eu vou saber que um número pode ser dividido por 4? Eu pego o último número e somo ele com o dobro do penúltimo. Eu vou encontrar um resultado. Esse resultado, eu faço a pergunta: pode ser dividido por 4? Pode. Então, o número todinho pode. E aqui a regra da divisibilidade por 5. Quando que eu sei que um número pode ser dividido por 5? Simples. Basta ele terminar ou em 0 ou em 5. O próximo slide. O próximo slide vai falar aqui sobre a regra da divisibilidade por 6. E agora, como que eu sei que um número ele pode ser dividido por 6? A regra fala que um número ele é divisível por 6 quando ele é divisível tanto por 2
quanto por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, o número deve ser par e a soma de seus algarismos deve ser divisível por 3. Então, se isso acontecer com um número, ele também pode ser divisível por 6. Aí está aqui o primeiro número, 61. Nós já podemos perceber que esse número aqui, ele não pode ser dividido por 6. Por quê? Porque ele é um número ímpar. E para ser divisível por 6, ele precisa ser dividido tanto por 2 quanto por 3. Então aqui já amarrou, já nos deu a entender que o 61 ele não pode ser dividido por 2. Por que ele não pode ser dividido por 2? É porque ele não termina em número par, ele termina em número ímpar. O número 234, ele é um número que a gente já pode perceber que ele termina em 4, ele termina em par, então ele pode ser dividido por 2. Para poder ser dividido por 3, nós precisamos o quê? Somar esses algarismos aqui. Vamos somar 2 mais 3 e mais 4, deu 9. O 9 pode ser dividido por 3? Pode. Então, esse número 234, ele pode também por 6. Quando é que o número pode ser dividido por 6? Quando ele pode tanto pelo 2 quanto pelo 3. E como que eu sei que ele pode pelo 2? Basta ele terminar em um número par. E quando que eu sei que o número pode ser dividido por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número que pode ser dividido por 3. Como é o caso aqui da soma que nós somamos, que deu 9. O próximo número, 9.634. Nós queremos saber se esse 9.634 ele pode ser dividido por 6. Para ser dividido por 6, ele precisa ser dividido tanto pelo 2 quanto pelo 3. Ele pode pelo 2? Pode, porque ele termina em 4. E a regra fala que todo número que termina com o número par pode ser dividido por 2. Será que esse número aqui ele pode ser dividido por 3? Como que nós vamos saber? A regra fala que para a gente saber se um número pode ser dividido por 3, nós temos a obrigação de somar os seus algarismos. Se o resultado dos seus algarismos for um número que pode ser dividido por 3, então o número todinho também pode. Vamos somar 9 mais 6 dá 15. 15 com 3, 18 e 4, 22. O 22 pode ser dividido por 3? Não tem. Não tem um número que eu possa multiplicar pelo 3 para dar 22. Mesmo assim, se eu quiser continuar, bem aqui já dava para mim perceber que não tem como. Mas vamos continuar. Vou somar aqui esses dois algarismos. 2 mais 2, 4. Tem algum número que eu possa multiplicar pelo, pelo 3 para dar 4? Não tem. Então, esse número aqui ele não pode ser dividido por 6. O próximo número, 102. 102 pode ser dividido por 6. Se a gente for entender, como ele é par, poderia. Mas o problema é porque se eu somar 1 mais 2, dá 3. Então, 3 dividido para 3 dá 1. Então, esse número 102 pode ser dividido por 6. Por quê? Porque ele pode tanto pelo 2, porque ele é par, e também pode pelo 3, porque a soma dos seus algarismos dá 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Esse aqui, de cara, já podemos perceber que ele é um número ímpar, então não pode ser dividido por 6. Por quê? Porque a regra fala que tem que ser dividido por 2 e por 3. Por 2 aqui ele já não pode. Ok? Vamos para a próxima regra. É a regra para saber se o número pode ser dividido por 9. É a regra parecida com a regra do 3, da divisibilidade por 3. Como que eu sei que um número pode ser dividido por 9? É quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Por que o número 72 pode ser dividido por 9 de acordo com a regra da divisibilidade? É porque se eu somar os seus algarismos, 7 mais 2 dá 9. E 9 pode ser dividido por 9? Pode.
Esse aqui, 1494. Como que eu sei que esse número pode ser dividido por 9? Eu somo seus algarismos, 1 mais 4 mais 9 mais 4 deu 18. Aqui já dava para mim perceber que esse número pode ser dividido por 9. Mas eu quis prosseguir, então eu somei 1 mais 8, 9. E 9 é um número que pode ser dividido por 9, então um número completo pode também ser dividido por 9. 581.472. Para descobrir se esse número ele é um divisor do 9, vamos ver somar aqui, dividendo do 9. Eu vou somar todos os seus algarismos. 5 mais 8 dá 13, com mais 1, 14, 4, 18, 18 com 7, 25, com mais 2, 27. 27 pode ser dividido por 9? Pode, que dá 3. Mesmo assim, se eu não souber, então somo eles mais uma vez. 2 mais 7, 9. Encontrei, pronto. Este número também pode ser dividido por 9. E, para fechar a nossa aula, temos aqui a regra da divisibilidade por 10. Essa é a mais simples. Como que eu sei que um número pode ser dividido por 10? Simples, ele precisa terminar em 0. Todo número que termina em 0 pode ser dividido por 10. Ok? 455 não pode ser um divisor dividendo de 10, por quê? Porque ele termina em 5. A regra é clara. Todos os números que terminam em 0 podem sim ser divididos por 10. Ok? Então nós estudamos aqui nesse slide a regra da divisibilidade por 6. Para o número ser divisível por 6, ele precisa ser dividido tanto por 2 quanto por 3. Estudamos também a regra da divisibilidade por 9. Para saber se o número pode ser dividido por 9, nós precisamos somar os seus algarismos, e a soma dos seus algarismos tem que ser um número que pode ser dividido por 9. E para fechar a aula de hoje, nós colocamos aqui quando que um número é divisível por 10. É quando ele termina ou em 0 ou em 0. Simplesmente tem que terminar em 0. Se ele terminar em 0, ele pode ser dividido por 10, ok? Então está aí a aula prontinha para vocês estarem preparados para fazer as atividades. E tenham todos uma boa tarde, boa sorte na atividade. Tchau!